Fala pessoal, tudo bem? Felipe Pires aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre caminhos de ataque na nuvem. Então, já vai subir aqui minha apresentação. Hoje vamos falar sobre um termo chamado ataque path na nuvem, ou seja, caminhos de ataque protegendo ambientes em cloud native, ou seja, ambientes em cloud com gerenciamento de permissões. Meu nome é Felipe Pires, de novo, e eu atuo como Threat Research e Cybersecurity Advocate. Tenho experiência aqui, né, dentro dessa área de cibersegurança. Um pouquinho sobre mim. Hoje eu atuo nessa posição de pesquisador de ameaças e advocate dentro do Senha Segura, uma empresa brasileira que exporta tecnologia para o mundo, né, de gestão de identidade, ataques em cloud. Então, tudo que envolve esse mundo de cloud, eu tenho trabalhado muito entendendo como os atacantes têm utilizado os permissionamentos para explorar ambientes vulneráveis, né? Participo muito ativamente de comunidades. Também fundei essa empresa e sou advisor dela hoje, né, que é focada em treinamentos de cibersegurança, segurança ofensiva, segurança defensiva, AppSec. Então, a Black and White Technology é uma empresa de treinamentos hoje que foca nisso. Então, é onde eu ajudei a fundar, atua tanto no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, né? Atualmente eu falo aqui de Portugal, né? Mas volta e meia estou no Brasil aí nos eventos, né? Como falei anteriormente, participo bastante ativo aí das comunidades, né? Atuando no projeto Hackers Not a Crime, que é um projeto americano, onde a ideia é a gente passar essa ideia do que é o conceito de hacking, de ser criativo, um estilo de vida e não um criminoso. O criminoso é um criminoso mesmo, tem que pagar, e quando acontece essa questão de ataques, tem que pagar por isso, né? A gente fala, eu costumo dar esse exemplo que uma pessoa que é um jogador de futebol ou a pessoa que trabalha como advogado, dependente da profissão que ele trabalha, quando ele comete um crime, a categoria dele profissional não muda, ele só se torna um criminoso. Então, o hacker em si, o hacking, ele é uma pessoa criativa. Mas, Felipe, se ele é não ético, então o que ele faz? Aí ele se torna um criminoso, ele está fazendo uma coisa errada e deveria pagar por isso, tá bom? Também sou embaixador da SNCC, da parte de Open Source, que é análise estática de código, atuo como um dos líderes, né, desse projeto chamado DEFCON Groups em São Paulo, e também sou palestrante e contribuidor ativo aí do Red Team Village, que é uma village dos Estados Unidos, da DEFCON, né? Esse ano, inclusive, 2024, estarei lá palestrando também sobre esse mesmo tema que eu vou palestrar para vocês aqui. E, além disso, reviso artigos, escrevo artigos para essas 3 magazines na Europa, né? Pentest Magazine, Hack9 e eForensic Magazine, né? Se vocês quiserem escrever artigos, eu recomendo aí vocês escreverem, posso estar ajudando vocês no processo de revisão. Antes, fico à disposição para ajudar a comunidade aí nesse processo, tá bom? Então, hoje nosso bate-papo vai ser dividido basicamente em 3 partes, tá bom? Uma parte mais teórica, que às vezes não é muito legal, às vezes é a parte chata, mas é necessário para colocar todo mundo na mesma página. Depois nós vamos para a parte de conceito de cloud, né, mais focado em AWS, e depois nós vamos para a parte de exploração, e uma quarta parte que eu esqueci, que é a parte de mitigação, que é a parte mais importante, porque não só trazer a problemática para vocês, mas principalmente trazer como a gente resolve aqui, tá bom? Então, o que é uma ameaça? Então, só colocando todo mundo na mesma página, vocês vão ver que tem slides em português e inglês. Isso é proposital. Por quê, Felipe? Porque nós trabalhamos na área de tecnologia, e isso fica aqui como um incentivo para ti também desenvolver os teus skills da língua inglesa, porque a nossa área é uma área de tecnologia, então ter o conhecimento de inglês, isso vai nos ajudar e vai te abrir muitas portas, tá? Então, se um dia tu quiser conversar né, sobre isso, pode me procurar nas redes sociais ali que eu te auxilio, te ajudo, né, e posso te passar a minha história de quanto isso foi importante na minha carreira, né, o crescer no inglês e desenvolver esse conhecimento. Então, isso é uma provocação para vocês, tá? Então, o que é uma ameaça ou a threat em si? De acordo com esta ISO 27005, não sou eu que estou definindo, ele é um incidente, né, uma ameaça, ele é um potencial incidente que pode causar problemas num sistema ou numa organização, tá? Que tipos de problema, Felipe? Basicamente, pode ser um ataque de software, pode ser um roubo de propriedade intelectual, um roubo de identidade. Quando a gente fala de cloud, a gente está falando de identidade, sabotagem e extorsões, ou roubo de extorsões, né, do tipo extorsões, do tipo ransomware. Então, basicamente, a gente está falando aqui de vários pilares, né, a gente está falando de roubo de identidade, a gente está falando de propriedade intelectual, que está linkado a um produto que alguém escreve, a um software. E se tu observar, muitas das empresas, nestes dias atuais, têm criado os seus softwares dentro de ambientes em cloud. Então, a cloud provê isso como uma força de trabalho, né? E por consequência disso, tu também entrega isso, tem que ter uma identidade que permite ou não acesso a esses recursos, né? Quando a gente fala de movimento cloud native, é alguém que começa o seu ambiente
em cloud, né, uma empresa que é toda ela criada neste modelo, não no modelo tradicional, que era com hardware, com os servidores, depois virtualizados, mas já entra direto na migração, não na migração, mas já nessa jornada de cloud. Então, uma ameaça é um incidente que pode ser algo que é potencial, né? E a gente fala ali de roubo de identidade como uma delas. Vamos a uma outra parte teórica, que é um outro termo chamado High Value Target, ou target ou alvo de alto valor, né, traduzindo aqui. Então, o que é isso? Ele vem de uma origem militar, como muitas coisas na área de cibersegurança. Então, a gente está falando de cibersegurança, estamos falando de ataque, e muitos desses termos vêm do militarismo americano, né? Então, isso também veio, o High Value Target, que nada mais é do que um termo usado para uma pessoa ou um recurso que o comandante inimigo requer para completar a missão. Ou seja, eu preciso de um alvo e que eu preciso alcançar, atingir aquele recurso, aquele objetivo ou aquela pessoa para eu ter sucesso neste alvo. Ou seja, quando a gente volta para falar de tecnologia, né, a gente pensa que talvez membros de uma staff, membros executivos, né, ou pessoas que têm uma informação importante, um dado sensível a um sistema, que se comprometido pode ser um ponto de falha. Então, isso que a gente tem que pensar. Um high value target ele entra dentro dessa linha, né? Então, quem dentro de uma empresa pode ter um risco se sofrer um ataque? Quem está mais suscetível a sofrer esse ataque? Será que é os diretores? Será que é um analista normal? Então a gente tem que parar e pensar nisso para justamente refletir quem seria esse high value target, tá bom? Então, quando a gente fala em companhia, geralmente a gente associa o G Suite, né, que a gente chama de chief, ou o board level, né, que seriam os executivos, né, dentro das empresas tem isso, né, então CEO, CIO, CFO, CMO, COO, tem vários C, né, ou board member, que seriam membros dessa diretoria, né, executivos sêniores, que gerenciam pessoas, ou ainda executivos assistentes, isso depende muito do tamanho da empresa, né, talvez a tua primeira vez aqui na Campus Party, então, talvez na tua empresa não tenha tantos níveis assim, mas talvez tenha só o gerente, talvez tenha só o head, ou talvez só tenha o dono mesmo, então, assim, cada empresa, ou não, a tua empresa também tem vários níveis. Então, quando a gente fala de high value target, são pessoas que têm um elevado privilégio dentro de uma organização para acessar um recurso. Então, isso é um ponto importante. Então, todo mundo, quando a gente fala em cloud, aí fala de cloud native, todo mundo que tem acesso a um dado sensível dentro de uma empresa, ele se torna um high value target. Por quê? Porque em cloud, se vocês observarem, eles são pequenos pontos assim que nós temos que se conectam entre si. Então, as pessoas que têm acesso a um dado, ele acaba se tornando um high value target. Então, em cloud, quase todo mundo é suscetível a ser um target de alto valor, ou um alvo de alto valor. Por quê? Porque todo mundo, ou as pessoas que estão em clouds, têm um nome, têm uma chave, uma secret, um permissionamento, né, e uma política atribuída a ela. Então, ela se torna um high value target, e não somente esses executivos que nós tínhamos falado. Então, essa é uma terminologia. Um segundo terminologia que nós vamos falar agora, ou duas, é ataque vector, ou vetor de ataque, e ataque path, que seria o caminho de ataque. Então, exemplificando cada um, o que é, basicamente, o ataque vector nada mais é do que um método que um cyberatacante, não um hacker, um cyberattacker, ou um attacker, ou um ator de ameaça, que são os termos corretos, não o hacker, ele usa para comprometer um sistema. Então, é um método, certo? Que pode ser de várias maneiras que ele pode tentar para conseguir explorar esse ambiente. Então, alguns mais comuns que a gente já ouviu falar é o malware, que nada mais é do que um malicious software, é uma contração de software malicioso, o ransomware, que é um ataque de criptografia, que criptografa o teu ambiente e solicita um resgate para devolver esses dados acessíveis, ou então tu pode usar um phishing, que é aquele e-mail que aguça a tua curiosidade, né, para tu clicar nesse e-mail e sofrer um ataque através de um malware ou de um ransomware. Então, o vetor de ataque são esses exemplos comuns que eu acabei de trazer. Um malware ou o vírus, né, um ransomware, ou o phishing, que seria uma técnica para eu fazer a entrega deste malware, né? Se a gente for entrar em mais detalhes aqui, dá para a gente exemplificar, por exemplo, que o phishing seria o que a gente chama de delivery, né? Que seria o modelo, o método de entrega deste vetor de ataque. Mas, quando a gente fala de ataque vector, a gente pensa em tudo. Existem outros termos também que são associados ao vetor de ataque,
que são os erros humanos, que são criados também como um vetor de ataque. E aí, quando a gente fala de erros humanos, a gente fala de credenciais que muitas vezes são fracas quando a gente implementa no nosso código, né, criptografia mais pobre, assim, né, mais simples, né, tu não colocou uma criptografia mais atualizada, misconfiguration, que é o tópico principal do nosso bate-papo hoje, e tudo isso faz com que eles que permitam que o atacante acesse dados sensíveis dentro de uma empresa para escalar privilégio. Então, basicamente, esses são quatro típicos erros humanos que acontecem, que eu vou trazer aqui, tá? Bom, pensando no segundo ponto, que é o ataque PF, esse é outra teoria aí que a gente vai aprender hoje, né? O ataque PF nada mais é do que a visualização, né, ou o caminho de eventos que ocorre quando o atacante explora o ambiente. Então, é um modelo gráfico onde eu vejo o caminho que o atacante utilizou dentro de um ambiente, né? Então, ele vai usar o vetor de ataque, né, que vai ser uma forma dele entrar no ambiente e o ataque PF vai mapear isso. Então, essa foto aqui, por exemplo, que eu tirei da WASP Risk, que está lá no site da WASP, né, ele mostra aqui um agente de ameaças, ele mostra um vetor de ataque, que eu usei o exemplo para vocês do ransomware, ele pode explorar uma falha de segurança, né, um weakness security, ou seja, uma falha de segurança em si, uma aplicação vulnerável, alguma coisa assim, ele supera, né, ele dá um pulo, o bypass de um controle de segurança, e ele traz um impacto, né, dentro do ambiente, e pode também, não só um impacto técnico, mas ele pode trazer um impacto no negócio, né, parar o ambiente, roubar dados, assim por diante. Então, vocês conseguem ver aqui essa visualização, esse caminho, né, dentro dessa imagem aqui, que é o caminho que o atacante fez. Então, percebam que eu mostrei, né, essa linha, e pensando nessa linha, ela está desenhada bonitinha, mas dentro de cloud, a gente tem como se fosse uma teia, e eu vou explicar depois na parte técnica para vocês como isso funciona, tá bom? Então vamos entrar agora na parte mais de AWS, do serviço, para a gente poder entender como funciona esse ataque. O que é o IAM, o AWS IAM, ou um serviço de gestão de acessos da AWS, né? Se tu já conhece, ótimo, vai ficar fácil, né? Mas para quem é novo aqui e não conhece esse serviço, é só uma explicação muito simples do que é o AWS IAM. Então, é um Identity Access Management, ou acesso ou gerenciamento de acesso e de identidade dentro da AWS como um serviço, como um recurso, né, que nada mais é do que uma centralização, ele trabalha é uma central de permissionamento que controla todos os recursos que podem ser acessados pela AWS. Felipe, eu não trabalho com a AWS, eu estou tranquilo, eu trabalho com o GCP, né, eu trabalho com Azure, eu trabalho com o OCI, que é Oracle Cloud, eu trabalho com outros provedores de cloud. Apliquem esse conceito que eu vou explicar para vocês. Neste momento eu vou exemplificar mais a AWS, mas isso se aplica a GCP, a Azure, cada um tem a sua maneira de gerenciar o processo de IAM, mas basicamente o IAM controla isso, né? Quem pode autenticar e quem está autorizado a acessar determinado recurso via permissionamento, tá bom? Então, este é o exemplo que a gente consegue ver diretamente no site da AWS como funciona o processo de permissionamento. Pontos importantes aqui é que ele cria o que a AWS chama de statement, né? Que são os elementos que vão estar dentro deste, entre aspas, container, esses elementos que vão estar dentro deste grupo de informações, né? Através de um arquivo JSON, né? JSON file, né? Que é onde ele vai não concatenar, mas colocar isso dentro dessas informações, dentro desse statement. Ali vai ter justamente várias informações. O que é mais importante para a gente realizar o ataque, ou perceber, ou ver, ou defender? É o efeito, que seria permite ou nega, né? Que vai ser o efeito dessa action, a ação em si, que inclui uma lista de ações que essa política vai permitir ou negar, de acordo com o que tu escrever, e o recurso que pode ou não ser acessado, né? E aqui tem um exemplo muito claro disso. Então, quando a gente entra no site da AWS, a gente pega lá a política, que é padrão, escrita IAM Read Only Access, que ela só dá acesso de leitura a este IAM. Quando a gente olha aqui mais no detalhe, percebam que ele tem aqui o statement, que eu estou mostrando para vocês, que é esse container, né, de informações, onde o efeito dele é allow, então ele não vai negar, ele vai permitir, e a ação, a action, é listar esse asterisco, listar tudo que ele puder listar do serviço de IAM, né? E pode dar um get também, pode dar um consultar ali. E qual que é o recurso? Aqui entra uma grande falha, mas também uma facilidade, né? A facilidade que os administradores fazem, que é colocar esse asterisco para que ele acesse todo o recurso,
e a falha aqui é que ele pode acessar todos os recursos. Como assim recurso, Felipe? Existe uma coisa chamada AWS Resource Name, ou ARN. Então, né, a própria AWS, quando tu configura uma política, quando tu coloca asterisco, ele sobe um warning, né, um alerta amarelinho, dizendo assim, olha, o ideal é que tu defina o ARN para que tu seja mais profundo e trabalhe no conceito de least privilege. Na verdade, ele não diz essa explicação do least privilege, quem está dizendo sou eu, tá? Mas ele dá um warning. Mas esse conceito de menos privilégio, ou least privilege, está dentro do framework da AWS chamado Well Architecture, tá? Então, se tu trabalha com a AWS, tu deve conhecer. Se tu não conhece, procure te informar aí que é um guidance, né, um guia muito bom de como a gente faz para aplicar as boas práticas, tá? Então esse é um exemplo prático, simples, de uma política de IAM Read Only Access, tá? Agora vamos pensar o que a gente tem, o que vocês devem ter na empresa de vocês nos dias atuais, tá? Brainstorm nada mais é do que uma chuva de ideia. Então a gente tem hoje, por exemplo, muitos desenvolvedores que times de desenvolvimento que acessam muitas aplicações, times de DevOps que criam as automações, gerenciam muitos sistemas, time de database que vai prover esse acesso, né, para os times de desenvolvimento, os times de cloud que montam toda a arquitetura e que provém esses acessos, os líderes de unidades de negócio, e aí são pessoas mais, talvez, que trabalham como BA, né, como Business Analyst, ou por aí vai, e que também precisam acessar SREs e outras unidades de negócio. Antigamente a gente tinha o cara do TI, né, que era o cara que cuidava dos privilégios. Hoje, quem que é o cara do TI quando a gente fala em cloud? Lembrando que o nosso bate-papo é sobre cloud native, né, então tem esse desafio. Tem ainda muito C-level, né, como eu falei, o chief que ainda precisa acessar, né, tem, por causa da pandemia, isso acelerou muito a questão dos remote workers, né, que seriam as pessoas que trabalham de forma remota ou até mesmo híbrida, né, e aí, hoje em dia, nós temos a terminologia chamada insider threat, né, que a gente às vezes pensa, quem não é de sec, que é o cara que usa o capuz, vive na escuridão, e na verdade não é. O insider threat nada mais é do que uma pessoa que é recrutada pelo cybercriminoso para abrir uma porta, né, e essa abrir porta não é ele desconfigurar o antivírus, ou ele desabilitar o firewall, ou ele simplesmente vai deixar uma falha de configuração ali para passar despercebido. Basicamente assim funciona, tá, no processo. E ele é uma pessoa comum, como a gente, né, alguém que entrou lá dentro. E aí qual seria o risco, e qual seria o impacto, né, desse risco, assim, que risco que a empresa teria se for explorado? Então pensem nisso, pensem na tua organização, cada um de vocês que está assistindo agora, né, essa apresentação, pensa aí comigo, assim, cara, como é que tá a minha infraestrutura hoje quando a gente pensa em segurança, né? Se você for assistir depois, pensa nisso também comigo depois. Qual que seria o risco, né, dentro dessa linha? Bom, perfeito. A gente veio caminhando nessa linha, né, de explicar algumas terminologias, como funciona. Eu expliquei o que que era o serviço da AWS e o que que ele fazia. Agora vamos entender um pouquinho melhor como funciona o ataque, né? Como o atacante pode explorar esse ataque. Aí vem justamente essa parte de exploração baseada em falha de configuração. Então, como funciona esse ataque? Basicamente, para esse ataque acontecer, o atacante precisa ter duas informações importantes do ambiente de vocês, chamado AWS Key e AWS Secret, ou seja, a chave de acesso da AWS e a secret da AWS. Ah, Felipe, mas eu não tenho. E aí, como é que vai ser? Basicamente, o que um atacante precisa é coletar essas informações. Ele pode buscar isso através de um GitHub, de um Bitbucket, de um GitLab, ele pode buscar isso. Muitas vezes existem pessoas que escrevem códigos e deixam isso em clear text, em texto claro, dentro desses repositórios. Muitas vezes é ambiente de QA, né, de qualidade, ambiente de teste, ambiente de staging, várias terminologias que vocês podem usar, qualquer um deles, e lá se encontra essa informação. Ou ainda, através de vazamento de dados mesmo, em buscas na internet, que tu encontra essas informações. A partir deste momento que tu tem esses dois itens chamados AWS Key e Secret, tu pode tentar te logar no que a gente chama de AWS CLI, que seria AWS Command Line Interface, ou CLI, não importa o nome que tu quiser utilizar. Assim que tu loga, né, dentro da AWS, o que tu pode fazer é colocar um AWS IAM, porque a gente está falando do gerenciamento de acesso, e list users, para listar os usuários que esta chave, esta secret que foi encontrada, tem permissionamento. Neste caso aqui, deu access deny, significa que ela não tem permissão para ler usuários. Se eu tentar ler as policies, ele deu access deny, ou seja, não tem permissão. Tentei listar grupos, ele também disse que não tinha permissão. Então percebam que essa aqui que foi vazada
não tem nenhuma permissão que dá acesso, que dá uma vantagem ao atacante, ou então a pessoa de segurança fez as boas configurações de list privilege, não permitindo que o usuário listasse essas informações. Então, isso foi bem. Agora vamos pensar no ataque, como é que funcionaria isso? E aí, para isso, eu criei uma policy nova, uma política nova para mostrar para vocês o impacto, né? Então vejam aqui nessa tela que eu vou mostrar para vocês agora o impacto de uma action, ou qual que seria o impacto de apenas uma action aqui, neste caso, eu estou usando duas aqui no print screen, mas tu pode usar tanto uma quanto a outra. Se aplica a qualquer uma das duas, não precisa ser as duas, eu vou mostrar no exemplo depois. Percebam a cor amarelada aqui, ou laranja, ou amarelo queimado, eu sou muito velho, né? Só velho fala amarelo queimado, mas pensem comigo, qualquer cor que você quiser achar, mas é uma cor diferente, tá bom? Fica de conta que é amarelo queimado, é um amarelo mais laranjado. Vejam que tem esse warning que eu falei para vocês. Por quê? Porque aqui no Resource eu coloquei o asterisco. Então ele realmente alerta que seria ideal tu definir mesmo qual que seria o ARN correto desta policy nova. Então eu criei uma policy nova, e nessa policy nova que eu criei, né, basicamente eu chamei ela de attack model, né, modelo de ataque, e este é o statement. Lembra lá no início que eu mostrei aquele print do statement? Então eu criei um statement com o efeito allow, e a action neste caso é apenas uma, ó, create policy version. Estão vendo? E aí eu peguei justamente o resource aqui, que é aqui eu tapei porque seria o meu número da minha account, a policy, e aqui está o asterisco. Lembra daquele warningzinho? Foi por causa deste asterisco que vocês estão vendo aqui que eu coloquei. Então tá tudo bem. Depois disso, vocês percebam que é uma Customer Managed, ou seja, eu criei uma policy customizada neste caso. Depois eu fui até o Google e perguntei, cara, como eu faço para criar uma policy via CLI, né, full access dentro da AWS? Até por sinal, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar aqui, ó, Felipe Pires, Attack Path, e tem um artigo que eu escrevi justamente sobre este tema que nós estamos conversando aqui. Não, não é isso aqui, desculpa. Eu acho que é... Cadê? Bom, na verdade é aqui. Isso aqui é uma outra palestra que eu fiz, mas é mais fácil, eu vou mostrar para vocês que aqui a gente faz tudo ao vivo, né? Se a minha internet não me boicotar, mas basicamente aqui, ó, vou vir aqui em perfil, vocês já estão vendo em primeira mão, aqui, se eu vim aqui em artigos, que está aqui, artigos, vocês podem clicar aqui, e aqui tem um artigo justamente falando sobre este tópico, ó. Então, se você quiser ler um conteúdo extra, tem aqui justamente o que eu estou falando para vocês, né? Ah, mas eu não sei fazer, Felipe. Então, eu vim aqui no Google, ó, vejam que eu botei vejam que eu botei o print aqui, vejam que eu botei o print do Google, né? Aqui, coloquei justamente isso, ó, AWS AM Full Access Policy. E aí, o próprio site da AWS me sugeriu, né, como eu faço para criar isso. Depois eu perguntei como criar uma nova policy version. Estão vendo? Então eu perguntei para o Google e eu estou usando links todos do próprio Google. Estão vendo? Então é só para mostrar para vocês que realmente é possível e de forma fácil a gente fazer um ataque utilizando essas falhas de configuração. Na verdade, isso aqui que eu estou explicando não é nenhum zero day, mas sim como o atacante pode explorar essas actions mal configuradas para a pessoa errada. Entendeu? Então, voltando aqui ao arquivo, eu até está escrito de forma errada aqui, ó, teria que ser com 2 T's, né, que é attacker com 2 T's. Então, gravem isso, porque depois vocês vão perceber que o comando está com um T mesmo. Eu criei um arquivo JSON, eu criei um asterisco no IAM para dar acesso full no IAM, e não só isso, ele tem um sistema de organizations embaixo. Por que tu colocou organizations, Felipe? Porque eu só copiei e colei do site da AWS. Então, olha aqui para mim de novo, ó. Um ponto importante é que, como é que funciona a estrutura? A AWS, ele trabalha no sistema de organizations em cima, né? Então, por exemplo, imagina a empresa Felipe Pires, tem uma organization, embaixo eu posso ter várias accounts. Se um usuário tiver acesso a apenas uma account e ele sofrer esse ataque, eu posso, através desse ataque, ao invés de ter controle somente a uma account, imagine que a empresa Felipe Pires tem 10 accounts e eu não teria acesso a essas outras, a partir desse ataque que eu sofro, eu posso assumir a conta organization, e por consequência disso, eu também tenho acesso a todas as accounts que estão embaixo dessa organização. Então, voltando ao print aqui, vocês vão perceber justamente isso, eu consigo ver as organizações, eu consigo justamente escalar o privilégio. Então, esse é um ponto importante desse ataque. Então, a partir do momento que eu setei aquela política com aquela action,
eu dou aqui justamente um IAM Create Policy Version, como vocês podem ver aqui, eu seto o ARN, que foi do Attack Model que eu falei para vocês, e depois eu vou colocar o documento, a Policy Document, que vocês podem ver aqui, que está com attacker com T a menos, que está errado, tá vendo? Que é com 2T attacker. Então, é o arquivo que está sendo setado, mas o mais importante é essa flag, ou este parâmetro que eu coloquei no final aqui, chamado set as a default. Por consequência disso, o que acontece? A política, ela é sobrescrita. Então, percebam que a política que eu tinha anteriormente era de action e IAM Create Policy Version. Eu só tinha uma ação dentro da AWS, e a partir de agora eu tenho ação a todos os recursos do IAM, e não só isso, mas também as organizations. Então, percebam que ali houve o que nós chamamos de Scalate Privilege, ou seja, baseado numa action, houve uma escalação de privilégio, tá vendo? Então, a partir de agora, eu posso voltar e dar o mesmo comando, IAM list users, e agora eu posso ver todos os usuários, eu posso listar policy, eu posso fazer tudo que eu quiser dentro da AWS. Então, aqui existe um ataque acontecendo, né? Então, para isso eu preciso validar várias coisas. Quando a gente pensa em conceito de Zero Trust para cloud, identidade, a gente tem que pensar nos contextos que a gente tem hoje, né? Que são funcionários, parceiros, clientes, né? Eles precisam acessar, e aí o contexto eu preciso validar protocolo, credenciais, identidade, redes, muitas vezes o device, né, o dispositivo, às vezes eu posso colocar uma questão de geolocalização, tudo isso passa por um processo de análise de política de comportamento, e aí eu tenho um third party, muitas vezes pensar num contexto de third party, que são terceiros que acessam, para que depois dessa validação eu possa aí sim oferecer o acesso a esse determinado recurso dentro do meu ambiente em cloud, certo? Então, perfeito. Como eu faço agora, Felipe, para tentar entender um pouco esse processo e conseguir, de fato, ter visualização disso? Então, existem algumas ferramentas open source que podem prover um acesso visual de forma gráfica, que é o principal ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Uma delas é essa que eu estou mostrando para vocês, que é o Cartography, uma ferramenta open source. Para isso, eu preciso ter um pouco mais de conhecimento técnico do que como é que ela funciona. Então, neste momento, ela se integra com a AWS, Azure, GCP e outros provedores de cloud, né? E eu preciso ter um pouco de conhecimento de Neo4j, que é um banco de dados que trabalha através de cipher queries, né? De requisições de queries, que são essas aqui, onde eu posso simplesmente criar, né? Ele trata ali toda a organização da AWS, e onde eu tenho a visualização de quantos usuários que eu tenho, que é esse caso aqui em laranja, né? Nesse caso é laranja, não é o amarelo queimado, é o laranja, né? Que todos esses usuários aqui têm o Create Policy, estão vendo? Então, ele vai ver onde todos os usuários que têm o Create Policy. Então, a gente vê que a Ana, o Bill, o Ted, James e o próprio Felipe Pires, no caso, a pessoa que vos fala, tem, dentro desse meu laboratório fake, obviamente, tem esta action, essa ação atribuída a si. Ou seja, do viés do atacante, essas 5 pessoas podem sofrer esse ataque, porque elas têm essa action atribuídas a ela. E não só isso, o azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó, tem um AWS Policy, ou seja, todas elas estão com a flecha linkada aqui. Então, é uma forma visual, né, de mostrar que elas estão dentro deste grupo Policy, que permite com que ela sofra esse tipo de ataque, né? Aqui é uma segunda ferramenta que eu quero trazer para vocês, chamada AWS PX, né, que é uma outra ferramenta, e essa aqui, o mais interessante dela, é que a gente consegue ver o quão complexo e quão difícil e quão fácil é para o atacante, por causa dessa complexidade, essa teia de aranha que eu acabei que eu comentei com vocês durante esse nosso bate-papo. As várias possibilidades, aqui na imagem, se vocês observarem, ele está pequeno, né? Mas percebam aqui, por exemplo, ó, que eu tenho o Bill através desta política, né, de segurança, ou política de segurança, não, essa política da AWS, chamada Administrator Access, que é uma política padrão, são 49 actions, nessa linha aqui que vocês estão vendo, ó, com o meu mouse, que está sendo atribuída ao Bill. De outra maneira, ele também tem essa permissão do IAM Read Only Access, que dá 16 actions para ele, e aqui ele também faz parte do grupo Tor Lab, que dá mais 47, né, políticas para actions para ele, essa aqui, ó, tá vendo? Então percebam que existem várias possibilidades de a gente visualizar. De novo,
A WSPX trabalha no mesmo conceito de Neo4j por baixo, né, onde ele vai trazer o modelo gráfico para também trazer visualização. Então a gente falou de duas ferramentas open source que podem trazer para vocês. Os links estão aqui embaixo, né, a WSPX, né, e o do Cartography não botei aqui, mas basicamente é Cartography, né, Cartography, ok? Mas vocês podem me chamar depois, eu passo para vocês os links. Além disso, o que a gente fez? A gente criou com o Senha Segura um projeto community, né, um projeto chamado Build With Us, ou Construa Conosco, que nada mais é do que um projeto para ajudar as empresas e principalmente a comunidade a mitigar esse tipo de problema. Então tá aqui o QR Code, vocês podem escanear e ao escanear vocês vão vir diretamente aqui para esta página do Construa Conosco. Então, esse projeto é um projeto hoje que é totalmente gratuito, tá bem? Onde a gente tu tem acesso gratuito à plataforma que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente, vocês vão ter acesso gratuito durante um ano, sem limite de número de identidades para gerenciar e para acessar o ambiente de vocês e principalmente para descobrir como é que está o ambiente e a saúde das identidades de vocês em cloud, certo? Então aqui tem um botão, por exemplo, junte-se agora, junte-se a nós, tu clica aqui e ao clicar aqui tu vai ser direcionado para essa tela aqui, onde tu pode fazer o cadastro, né? Tá em inglês, mas tu pode colocar, por exemplo, em português, se tu quiser, não tem problema, né? E tu vai se registrar na ferramenta gratuita, né? Tu pode utilizar na tua empresa, tu pode testar no teu laboratório, não tem problema, tá bom? E ali ele vai fazer todas essas validações que eu vou explicar para vocês, principalmente a parte do ataque PF, que é o nosso foco principal do nosso bate-papo hoje. Que nada mais é, a gente vai chegar nessa plataforma, como a gente tá, eu gosto de fazer demo ao vivo aqui, é mais fácil, né? Eu deixei os prints caso desse algum problema, mas vamos ver se os deuses da demo não vão me trollar aqui durante o nosso bate-papo. Quando tu te conecta, né, quando tu faz o cadastro nessa plataforma que é gratuita, né, que é Community, automaticamente você ganha acesso a um ambiente chamado Sandbox Mode. O que quer dizer isso, Felipe? Tu não precisa integrar com nada, tu vai acessar uma plataforma que já tem dados populados para tu realmente conhecer a ferramenta, né, e ver como ela pode te ajudar. Então, ela vai fazer um discovery dentro do teu ambiente em cloud, vai ver como é que está a saúde do teu ambiente e vai trazer justamente esse score de risco aqui, né, de como tá os entitlements. Entitlements nada mais é do que o direito de acesso em cloud. Então, a gente está falando de ataque PF. Aqui a gente está vendo uma forma gráfica de como isso e como está a saúde dos nossos cloud providers, né, daqueles providers que a gente tem em cloud. Então, isso aqui é bem legal. Ah, mas eu gosto de trabalhar mais estático. Não tem problema, tira o 3D aqui e deixa estático, né? Mas os gerentes gostam. Os gerentes gostam dos 3D. Perfeito. A partir desse momento, a gente vai olhar diretamente para as identidades. Quando a gente entra numa identidade específica, né, como é desse usuário, por exemplo, a gente consegue ver quais as recomendações de segurança que aquele usuário tem, aquela identidade do IAM tem. Então, lembra que a gente falou da problemática, a gente precisa resolver isso agora. Então, a gente tem um projeto aqui, Community, que a gente consegue ter a visualização das políticas de segurança, como você pode ver aqui, né? Quando clica em política de segurança, como é que ele vai, o que ele vai te dizer? Ele vai sugerir que o usuário habilite o MFA, quais usuários e regras têm um direito de administrador, né? Quais usuários têm acesso a todos os recursos, né? Ou ainda melhor, qual que é o tempo de vida de uma key, porque lembra, muitas vezes o desenvolvedor ou a pessoa desenvolvedora, o que eles fazem? Eles vão lá, eles criam uma chave, né, para acessar um determinado ambiente e eles desabilitam o serviço do Lambda, por exemplo, no AWS. Mas aqui continua lá. E se tem um vazamento de dados, o que acontece? Aquela aqui está lá válida com as permissões que estão atribuídas a ela. Então, a gente justamente não tem essa visibilidade. Então, olhar isso é extremamente importante para mitigar aquele problema que eu expliquei para vocês do ataque. Então, baseado nessas políticas de segurança, é que é montado todo esse score aqui que eu falei para vocês. E aí, quando a gente entra aqui, ele vai mostrar o que está realmente fora do compliance e o que está dentro do compliance. Então, é possível fazer esse gerenciamento, né? E aí a gente entra aqui no caminho de acesso, que ele vai mostrar de forma gráfica ou de forma em mapa, tu não precisa olhar e entender muito de Neo4j, porque a plataforma já mostra isso para vocês, quais são os caminhos e o que nunca foi acessado ou que nos últimos 90 dias. Mas melhor do que isso, esse aqui é o caminho de acesso por usuário, tá vendo? Access Path por usuário. Agora, vamos falar de Attack Path, que é o que eu mostrei para vocês. Lembra do Create Policy Version? Se eu clicar aqui, ó, a gente consegue ver quais os usuários estão suscetíveis a sofrer esse ataque. Querem ser mais realista? Vou tirar do Sandbox Mode aqui em cima e vou direto para o meu laboratório, aquele mesmo que eu mostrei para vocês. Lembra aqueles usuários? Aqui a gente consegue ver quais usuários estão suscetíveis a sofrer o
os ataques paths, né? A gente tem mais de um, a gente tem 4 ataques aqui criados. O deles é o Create Policy Version, que eu já tinha mostrado para vocês, lembram? Se eu pegar a Ana, por exemplo, aqui, ele vai mostrar justamente o caminho que a Ana tem. Então, através da Ana, ela está atrelada a este grupo, porque a gente consegue ver justamente aqui, né, que ele faz parte de um grupo, estão vendo aqui, que tem acesso a esta policy, que por sua vez acessa esse recurso, e não só um, mas ela tem 2 atribuições aqui, tá vendo? E eu consigo ver uma forma, o mapa deste ataque, né? E aí ele vai explicar aqui qual é a descrição do ataque, como funciona, quais que são os requerimentos que precisa ter para este ataque, e qual que é o impacto no nível de privilégio, no nível de persistência, e no nível de ser stealth, né, de estar ali sofrendo esse ataque. Então, a gente tem, isso aqui é o meu laboratório, né, então ele vai mostrando aqui justamente de uma forma gráfica como é que quais usuários que estão suscetíveis a sofrer esse ataque. E aí, para isso, eu consigo fazer uma ação de mitigar e alterar essas falhas. Felipe, eu posso, aí vai um spoiler aqui, né, como é que eu poderia atuar ou mitigar de uma forma automática, né, esse tipo de ataque? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um spoiler que está em desenvolvimento, né, que é o seguinte: esse usuário aqui, que é o skin, ele acessa justamente esta policy, este recurso, e ele tem essa atribuição dessa action, que é a taxa policy. Então, a gente desenvolveu para essa plataforma que eu falei para vocês, community gratuita, o que nós chamamos de Seguro Intelligence, que nada mais é do que a remediação, né, a sugestão de remediação do próprio código CloudFormation, para que vocês que trabalham dentro do ambiente de vocês tenham o próprio arquivo, né, do CloudFormation sendo gerado, né, ou ainda, mas eu trabalho com Terraform, ele vai criar o código em Terraform, né, a partir de uma AI generativa, onde ele vai construir esse código para vocês, né, trabalhando as actions específicas e retirando essas actions para que tu possa simplesmente copiar e colar aqui, né, copiar e colar o conteúdo e a partir desse momento colocar dentro do teu ambiente lá sem problema nenhum, tá bom? Então é um template que está sendo utilizado. Hoje, este código somente está no que a gente chama de sandbox mode, né? Mas o futuro dessa plataforma, que é gratuita hoje, é a gente poder clicar aqui e aplicar isso de forma automática dentro do ambiente. Para isso, ele precisa ter feito algumas alterações, mas hoje ele já está sendo trabalhado para isso, tá bom? E claro, por que ele é a comunidade, esse projeto? Porque a gente conta que a comunidade use e traga feedbacks para nós, né? Então, por isso que o pronome do projeto é Construa com o Senha Segura, né? Construa com a Senha Segura. Então, este é o projeto, né? Escaneie o QR Code aí, é um projeto, de novo, gratuito, né? Então, totalmente comunidade, para que a gente possa, vocês vão estar falando comigo, eu vou estar em contato com vocês para a gente testar nos ambientes, né? Tem muita empresa no Brasil já usando o nosso projeto, então testem, tragam feedbacks, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, a gente pode construir com vocês, né? A demo eu fiz, esse aqui eram os prints que eu ia mostrar caso desse problema, e aí eu finalizo aqui a minha apresentação, né? Agradecendo aí a toda a equipe, né, da Campus Party, né, o pessoal aí, a Juliana, que ajudou a gente aí, que me convidou para estar participando desse evento com vocês aí, do Live for Sec. Então, agradeço, tá aí os meus contatos, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, e deixo aqui algumas recomendações, né, de livros, se vocês quiserem ler sobre o assunto de malware, é um tema, para quem me acompanha nas redes sociais aí, muito legal, né, eu e o Joás estamos escrevendo um livro aqui para a PEC também, tem algumas recomendações, e fico os meus contatos, quero de novo agradecer a Campus Party pela oportunidade e principalmente a comunidade aí, Live for Sec aí por nos ajudar e por me convidar aí também para participar desse evento. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição, me contactem e vamos juntos aí construir esse ambiente mais seguro em cloud. Contem comigo, contem com esse projeto community que a gente está construindo, né, que a gente está montando, e dúvidas, né, me pinguem aí em qualquer rede social que a gente ajuda vocês, tá bom? Obrigado, um abraço e até o próximo evento.